Esse trabalho é um trabalho que vem de uma ideia, né, de um paper um pouco antigo, né, de 1807. Tem muitas histórias que os matemáticos gostam de contar, até porque isso foi uma ideia que inicialmente foi muito combatida por pessoas como Lagrange, Laplace, que são assim verdadeiros, que era a ideia de deuses da matemática. Desculpa, parei no meio. Que a ideia dela é como que o Fourier propôs que qualquer função poderia ser escrita como uma soma de funções, no caso aí, trigonométricas, senos e cossenos. Exatamente propôs isso aqui, matematicamente falando, quer dizer, que uma função qualquer, dentro de um intervalo específico, você poderia escrever como essa série que estaria, ou seja, essa série convergiria e daria a posição dela. Isso teve uma certa controvérsia na época, mas acabou sendo uma das maiores ferramentas que existe na análise de sinais. E essa ideia de Fourier de escrever uma função como uma combinação linear de uma base de funções, e eu já introduzi um outro termo, base, né, pensando no espaço vetorial das funções, é uma ideia que foi, digamos, bem sucedida porque a base em si era ortogonal. Quer dizer, o que era a base ser ortogonal nesse contexto que nós estamos falando? As funções, por exemplo, cosseno e seno, dentro de um período completo delas, se você integrar elas, ela tem área zero, porque a área de baixo compensa com a área de cima. Então, ele soma zero. Isso para uma função com um período básico ou um múltiplo desse período qualquer. Pode ser 2, pode ser qualquer 10, o que você quiser. E também qualquer produto de duas funções, senos e cossenos, dá uma integral zero nesse processo. Quer dizer, a propriedade trigonométrica que deu base a toda essa questão da série de Fourier é que, num período, se você tiver um seno nesse período, aí seria 2π sobre t vezes t, né? E k aqui poderia ser quantos períodos tem dentro do período básico t. O produto disso, seno com cosseno, se K, qualquer que seja K e qualquer que seja N, é zero. Como também, se você tiver o produto de dois senos com essa mesma situação, ele vai ser zero sempre, a menos da situação particular que K seja igual a N. K igual a N é o que está aqui representado por esse símbolo, que é o delta de Kronecker, que diz que esse símbolo diz eu sou 1 se K for igual a N e sou zero se K for diferente de N. Tá? Então, esse delta de Kronecker diz mais ou menos exatamente o que está aqui. Então, quer dizer que todos os senos de frequências diferentes são ortogonais entre si. Só se você puser o mesmo seno, aí vai ser seno ao quadrado, e aí vai ter essa integral que vai ser t sobre 2. Mesma coisa para o cosseno. Tá? Isso, então, veio desse conceito aí que tinha na álgebra de ortogonalidade num espaço, no caso aí do espaço das funções. Tá? Essa ortogonalidade facilita muito você determinar a série que você escreve qualquer função. Como? Olha, quando a gente tinha um vetor no R3 e queria saber qual era a coordenada x, y ou z dele, uma das maneiras simples era fazer o produto interno do vetor com dos vetores da base. No caso, o vetor da base aqui, por exemplo, vou fazer um produto interno com a função 1, que é essa função integral de 0 a t dt, 1 dt, né, que seria a função 1. Então, se eu fizer o produto da função integral com a função 1, eu vou ter a integral dessa coisa toda que está aqui em cima.
A integral de uma soma é a soma das integrais. Então, aqui embaixo já estou escrevendo isso. E aí eu vou ver que essa integral, para qualquer que seja esse cosseno, é zero. Essa integral, para qualquer que seja esse seno, é zero. E essa integral aqui é simplesmente o A0 sai fora, fica sendo a integral de 0 a t de dt, que é t. Então, você consegue calcular a zero sem ter que montar um sistema de equações. Isso vem dessa propriedade das funções dessa base serem umas funções ortogonais. Então, a gente consegue achar isso aí dessa forma. De maneira semelhante, toda vez que eu fizer o produto interno com um cosseno, eu vou conseguir pegar um dos termos que estão aqui. Porque se eu fizer o produto interno com cosseno n, esse negócio vai dar zero no A0, vai dar zero em todos os cossenos e senos, e aqui eu vou ficar com esse produto que só vai ser diferente de zero quando n for igual a k, ou k for igual a n. Então, esse somatório todo vira uma expressão só, que passa a ser aquele t sobre 2 a n. Como tem esse 2 aqui na frente, vira o AN. Tá? Então, é muito fácil calcular os outros termos todos dessa... Quer dizer, muito fácil nesse sentido de que não existe, como os vetores são independentes e ortogonais, ficou fácil você achar as componentes neles. Mesma coisa aqui com o B, que na realidade só em vez de cosseno vira seno. Então, resumindo, a série de Fourier de uma função qualquer é esse somatório, aonde você é capaz de calcular as expressões por essa fórmula que está aqui. Tá? Então, você seria capaz, sabendo o cálculo, ou tendo uma ferramenta de fazer cálculo, facilmente, dado uma expressão analítica qualquer, você recalcula todas as outras coisas. Implícita aqui, que não está muito claro e que começa a ser uma coisa meio assim, que a gente precisa prestar atenção, que às vezes dá uma certa dificuldade no aprendizado desse assunto, é que você tem uma frequência. Toda vez que você tem um período, você tem o inverso do período, é uma frequência em hertz por segundo, número de ciclos por segundo, e se você multiplica 2π vezes o inverso da coisa, você tem uma frequência angular em radianos por segundo. Né? Aqui, essa frequência aqui é a menor frequência que eu consigo encontrar nessa série. Tá? Porque todas as outras são frequências mais altas, porque são multiplicadas por um K, e K é igual a 1, 2, 3, etc. Então, essa frequência é a frequência mais baixa. Claro, aqui tem um K igual a zero, que é a função constante, que está nesse termo que está aqui, que não está em consideração. Essas outras são as frequências que são múltiplas dessa frequência que está aqui. Então, no fundo, quando você estabelece que você quer amostrar uma função dentro de um certo período, você está estabelecendo qual é a função, a frequência mínima que você consegue captar nessa função. Isso vai ter ramificações importantes para a questão de taxa de amostragem, com aquele teorema de Nyquist, que diz que você precisa mostrar pelo menos numa frequência 2 vezes maior do que a maior frequência que o sinal tiver dentro dele. Mas a gente só vai chegar lá quando eu souber saber tirar de um sinal quais são as frequências que estão dentro dele. Tá? Então, esse é um detalhe. Um outro detalhe importante nessa formulação desse tipo é que o seno é uma função ímpar, né? Seno de x menos x é igual a seno de x. É menos seno de x. E cosseno é uma função par. Então, na realidade, quando eu estiver tentando representar uma função que seja ímpar ou par, eu eventualmente vou ficar com uma série só de cossenos ou série só de senos. Tá? Isso vai ser importante também. Então, recapitulando esse pouquinho que a gente andou agora, é que eu pego um sinal qualquer que está escrito no tempo ou no espaço. A imagem vai ser no espaço e uma sísmica, por exemplo, é no tempo.
e vou escrever ela como uma série de números que vão representar essa mesma função no espaço de frequências. Tá? Então, é como se eu pudesse pegar uma função qualquer e escrever ela como esse somatório. Mas, se eu olhar nesse eixo das frequências, eu vou ter a quantidade a amplitude de cada uma dessas frequências. Tá? E existe uma correspondência, porque você pode voltar, isso é uma função inversível. Se isso é uma função inversível, você consegue sair do espaço da frequência e recuperar a função no tempo. Então, é um caminho nos dois sentidos. E, naturalmente, nós aqui estamos mais interessados nos sinais discretos, porque a gente trabalha com computação, onde esses sinais vêm representados aí por vetores de números, principalmente, inicialmente de números reais. Esse sinal discreto geralmente é uma amostragem num período, ao longo do tempo, aí num certo período T, e onde eu pego para cada intervalo uma certa amostra. Tá? Essa amostra, então, é a minha representação discreta do sinal. É claro que existe um intervalo de amostragem, que seria um ΔT ou ΔX, e que, claro, que se eu quiser relacionar isso com uma variável contínua, uma variável t que é global, ele vai ser R vezes ΔT. Não vai ser contínua porque ela vai ser 1, 2, 3, etc. Que vai ser daqui de 0 a n-1, como a gente está trabalhando em Python. Tá? Então, numa certa amostra R, eu vou ter lá meu f de R nesse processo. Tá? E o período todo vai ser n vezes ΔT. Tá? Então, essa é a nossa representação discreta. Ora, com essa representação discreta do sinal, eu posso calcular o A e o B, que são os valores da série, que agora vai se chamar transformada, usando aquelas expressões das integrais que nós tínhamos visto anteriormente. Isso aqui, o A era essa integral aqui, que aí eu vou substituir t por n ΔT, f de t passa a ser um f de um r, esse integral vira um somatório, pensando aqui numa aproximação da função por retângulos, tá certo? Esse cosseno aqui só vai mudar, que em vez de t vai ser r ΔT, e embaixo, em vez de t grande, vai ser n ΔT dt. Ora, esse ΔT corta com esse ΔT de cima corta com o de baixo, e eu tenho aqui que a minha função é simplesmente um produto da função por uma série de cossenos, por vários cossenos que vão aumentando a frequência, porque aqui tem a frequência 0, depois 1, 2, 3, 4, 5, até uma frequência máxima, que seria n-1. Tá? Igualmente, eu teria isso para calcular a função dos senos, tá? Que estaria aqui, quer dizer, as funções os coeficientes b. Tá? Bom, então, se eu tenho essas duas expressões, se eu olhar de perto delas, eu vejo que eu posso escrever essas expressões, por exemplo, eu posso escrever o A0 como um produto de uma matriz, que são essas matrizes de cossenos, vezes um vetor, que seria o sinal amostrado. Então, existe uma matriz. A transformada de Fourier é simplesmente um produto de uma matriz por um vetor, sendo que nessa matriz tem esses coeficientes, cada coeficiente da matriz, KR, é cosseno de 2πKR sobre N. Então, tem uma série de cossenos aqui dentro. A mesma coisa para calcular B, vai ter uma série de senos aqui dentro. Perdão. Então, transformada de Fourier,
para a série de senos e cossenos é simplesmente implementar. Eu posso fazer um programa em Python que implementa isso e faz a transformada de Fourier de uma maneira bastante simples, não é difícil fazer. Uma coisa importante a chamar a atenção aqui é que essa função, quando a gente faz os cálculos como se a função fosse zero daqui para lá, né? Então, a gente fez aqui os cálculos, se você olhar nessa, considerando só a função nesse intervalo t. Mas, implicitamente, nessa representação de funções periódicas que nós estamos usando, fica uma questão de que, se eu pegar o f de t mais ΔT, eu vou escrever como sendo 2 vezes aqui t mais ΔT, t mais ΔT. Só que cosseno de t mais ΔT é cosseno de t, porque aqui vai ficar esse. Então, na realidade, o que acontece é que, mesmo quando você imagina que você está representando uma função dentro de um certo intervalo, essa representação que você calcula, ela só vai estar correta quando não houver descontinuidades aqui. Ou seja, quando essa ponta casar com aquela. Senão, vocês vão perceber, quando a gente fizer os cálculos das transformadas, um certo vazamento, uma certa imprecisão nesses cálculos dentro daquilo que a gente espera. Tá? Até aí vocês estão bem, está tudo certo, fui muito rápido, muito devagar, posso continuar? Bom, vou em frente, então. Bom, isso tudo estaria bem feito se não fosse a questão de que, para fazer uma implementação computacional dessa. Aí eu estou mexendo com. Inicialmente, eu mexi com uma álgebra e um cálculo. Álgebra, porque tinha uma série, trigonometria, álgebra e cálculo, que é o que eu estou fazendo nesse momento. Mas a questão mesmo. Existe uma outra formulação matemática que é melhor para trabalhar essa questão. Essa formulação ela passa primeiro pela revisão de harmônicos. Harmônicos são o estudo de um ponto andando num círculo, e aí você pega, por exemplo, a projeção no eixo horizontal como sendo a cosseno de ômega desse ângulo que tem aqui, tá? E isso vai me dar essa série aqui de cosseno, por exemplo, multiplicada por A, aonde você tira essas definições do que é um período, do que é uma frequência, né? A frequência, que é o inverso do período, tá? A frequência é o número de voltas que essa bolinha dá por segundo. Essa é a frequência em hertz. A frequência angular é o ângulo que ela faz por segundo, é 2π vezes a frequência f. A fase aqui no caso está sendo uma fase inicial, que seria como ele sai. Ele não sai daqui da origem, ele sai de um outro ponto. Mas tem também a fase, que seria qual é o ângulo que ele está naquele momento. E a amplitude é o tamanho dessa circunferência que está aqui. Tá? Então, e essa representação, você vai encontrar uma matemática melhor para trabalhar com ela. Essa matemática melhor que a gente tem para trabalhar com ela vem de números complexos. O número complexo é uma forma de trabalhar no plano. Você pode pensar no número complexo como um superconjunto do R2, porque ele acrescenta mais uma álgebra, mais um pedaço nessa álgebra do R2. Quer dizer, você, ao invés de representar um ponto, por exemplo, só pelas coordenadas x e y, você dá uma interpretação de que y é um eixo imaginário, que seria essa expressão, e que esse eixo imaginário seria a raiz de -1.
E você poderia escrever, em vez de ser como componente de uma tupla, né, de dois componentes, como sendo uma expressão algébrica qualquer, só que você vai ter os termos de y são os termos que correspondem ao número imaginário. Existe uma outra forma, que aí eu não sei se vocês conhecem tão bem, que é a forma de você dizer que E elevado a iθ é cosseno de θ mais I seno de θ. E aí, nessa formulação, Z, que seria o ponto, ele seria amplitude vezes esse harmônico E elevado a iθ. Muito da teoria de sinais se baseia nessa fórmula amarela que está aqui. Eu fiquei até um pouco incomodado, porque se eu jogar o curso todo dessa forma, e aí vem uma pergunta que eu não sei se vale a pena, seria interessante a gente explicar melhor essa questão do que é isso. Tá? E aí eu pensei, aqui estou só dizendo que o número dos complexos, aqui não é o complexo ao quadrado, é o complexo, está contido no R2, porque o complexo já tem os dois eixos. Né? Bom, eu fiz uma pequena revisão que eu espero não seja muito chata para vocês. O que é uma exponencial e o que é esse número de Euler? Por que ele aparece nos nossos cálculos? Como é que ele aparece nos nossos cálculos? E para motivar isso, eu penso o seguinte, se a gente pensar nas séries, por exemplo, essa série que está aqui, 1 mais 1 sobre 1 fatorial mais x, mais 1 sobre 2 fatorial x ao quadrado, mais 1 sobre 3 fatorial x ao cubo, etc., essa série tem algumas propriedades muito interessantes. Primeira propriedade é que, se eu tirar a derivada dessa função aqui, eu vou ter zero aqui. Esse termo vai ficar igual a esse termo que está aqui, porque vai ficar x, 1 sobre 1 fatorial é 1, vai virar esse troço. Esse segundo termo derivado vai ficar igual a esse termo anterior dele, e assim sucessivamente. Claro que a derivada é um termo a menos, mas numa série infinita, um termo a menos não faz diferença. Então, a verdade, o que acontece é que a derivada dessa série é a própria série. Ela não muda, ela tem é uma função cuja derivada é ela mesma. Tá? E mais ainda, se você... aqui está uma interpretação geométrica disso, que mostra que é bem interessante essa função, porque, à medida que ela cresce, a taxa de crescimento dela cresce igualmente. Então, ela tem uma tendência a explodir muito rápido. Como também, à medida que ela diminui, a taxa diminui. Então, ela tem uma tendência a se esticar muito para acabar. Então, essa propriedade, essa função, ainda tem uma outra propriedade, que o produto de f de A mais f de B, se você trabalhar isso tudo, eu não vou fazer isso, é igual a f de A mais B. Isso dá a base de que isso, no fundo, é um certo número que eu desconheço, vou chamar ele de E, claro que não sou eu que estou chamando, eles já chamaram, que é a base do neperiano de elevado a x. Tá? E isso aqui digamos, a explicação de elevado a x com base nessa, eu não sei como vocês estudaram isso, mas com base nessa série que é a série básica dela. Tá? Por que isso é importante? Porque, primeiro, para eu saber quem é E, basta eu botar x igual a 1, eu vou ter aqui a minha série e já tem uma maneira de calcular E, que é um número irracional, que não se repete, tem casos, você pode calcular com bilhões de casas decimais, se quiser, mas não tem como representá-lo exatamente. A outra questão interessante, até aí, digamos, eu não teria feito essa revisão se eu não precisasse de dois outros conceitos. Um é que, ainda também dentro da base, né, é que existe um inverso dessa função quando esse x é maior que zero. E esse inverso é o que a gente chama de logaritmo. Tá? Não vou aprofundar muito no logaritmo, mas essa série ela pode ser uma série de qualquer coisa, inclusive de números complexos. Na realidade,
vocês, se forem ver diversos trabalhos que lidam com rotações ou com espaços de SO2, SO3, como eles são chamados, que são os espaços que fazem animação de corpos no espaço, você vai ver que isso pode ser, inclusive, escrito, essa exponencial existe, é elevado a m, onde m é uma matriz, desde que isso tudo aqui tenha como calcular. Quer dizer, a matriz tem que ser quadrada, porque você tem que ter várias m elevado a n, né, dela, para poder calcular. Mas, sim, se essa série converge numa matriz, você tem o e elevado a m dessa série que está aqui. Tá? Isso aqui é muito importante, por exemplo, em alguns outros estudos, e aparece com frequência nos trabalhos, você ter que ler que existe uma exponencial de uma matriz, por exemplo. Tudo que diz é que a função exponencial segue essa regra daqui. Tudo que fizer sentido dentro dessa série, tá? E que for convergente, porque todo estudo de série, se vocês já estudaram matemática um pouco mais, ela funciona bem desde que você esteja trabalhando com séries que converjam para um valor específico, dentro daqueles conceitos de limite, etc., que é um pouco mais complexo, mas tem que convergir. Tá? E aí vem essa questão que era onde eu queria chegar. Quem é esse E elevado a Iθ? Iθ é um número complexo, então eu posso escrever essa série simplesmente botando no lugar de x e θ, eu vou ter aqui, por exemplo, no caso, no primeiro termo, Iθ sobre 1 fatorial, o segundo Iθ ao quadrado sobre 2 fatorial, só que I ao quadrado é menos 1, Iθ ao cubo sobre 3 fatorial, só que aqui, em vez de ser menos 1, Iθ ao quadrado é menos 1 e sobra um I aqui. E por aí vai. Então, eu acabo chegando aqui a uma série, se eu botar Iθ aí. Essa série, se você estudar melhor, ela pode ser decomposta em uma soma de duas séries, e essas duas séries são conhecidas. Essa aqui é a série do cosseno e essa é a série do seno, que vem do estudo das séries de Taylor, que você consegue formular e dizer, isso aqui é o cosseno isso aqui é a série de seno. Então, essa expressão E elevado a Iθ é igual a cosseno de θ mais I seno de θ é uma expressão, digamos, que vem de uma base de cálculo, de séries e de tudo. Quer dizer, isso é válido sempre. Tá? E é uma expressão importante porque esse E elevado a Iθ é a base desses estudos das frequências, né? No caso aí, em vez de ser θ, seria cada ângulo seria escrito por uma velocidade angular vezes t. E aí essa velocidade angular é que vai dar as frequências que a gente vai estar trabalhando. Como é que eu relaciono isso com o que eu já fiz até agora na linha dos cossenos e senos, né, nas séries de cossenos e senos? Não é difícil. Por exemplo, se eu pegar E elevado a Iθ, que é isso, se eu pegar E elevado a menos Iθ, o cosseno de menos θ é cosseno de θ, porque ele é uma função par. O seno é uma função ímpar, então seno de menos θ dá menos seno de θ. Então, o que vai acontecer é que eu vou ter essas duas expressões, e se eu somar as duas, eu vou ter o valor do cosseno, que é igual à soma das duas. E essa interpretação é interessante para que a gente olhe e veja que que um cosseno, na realidade, são dois harmônicos viajando com a mesma velocidade em sentidos contrários, partindo aqui do eixo X. Tá? Isso vai aparecer nos nossos cálculos. E, às vezes, é por isso que eu estou tentando trazer isso tudo para a gente poder entender por que os resultados numéricos vão dar o que dão. Tá? A mesma coisa eu posso fazer para os senos. Vai dar a mesma expressão, só é um pouquinho mais chato, porque eu vou ter que fazer a subtração deste menos este, e aí eu vou ficar com 1 sobre 2i no denominador. Tá? Aí, se eu multiplicar por i em cima, no numerador e no denominador,
eu vou ficar I ao quadrado embaixo vai ser -1 e em cima fica e a gente chega a essa expressão que está aqui. Então, a interpretação é a mesma só que agora eu parto do eixo imaginário e rodo, são dois harmônicos rodando com a mesma velocidade e sentido contrário dentro do harmônico. Isso é um seno. Tá? Tem outras propriedades, porque o complexo tem tudo que tem o R2, mas também tem um conceito, além de ter essa fórmula polar que está aqui, que a gente permite trabalhar quer com E elevado a um valor, ou quer com X mais Y, ele também tem o produto de complexos, que não existe, que é uma estrutura algébrica, que não, uma coisa algébrica que não existe no R2, que na realidade é o produto das amplitudes e a soma dos ângulos. Tá? Se você tem um complexo que tem uma amplitude unitária, quando você multiplica ele por outro complexo, você simplesmente promove uma rotação. Existe uma formulação de rotação no R2 que é simplesmente usando um complexo E elevado a I θ. Ela roda todos os pontos do R2 por E elevado a θ. E existe também o conceito de divisão, que é o que acaba rodando no sentido oposto. Tá, essas tem muitas outras coisas, mas não vamos parar por aqui, porque o que eu queria mesmo era voltar à nossa série de Fourier e pegar que esses cossenos são escritos por E elevado a I θ, E elevado a menos θ, e reescrever essa série de alguma forma, agora com esses coeficientes complexos. E nota que quando esses coeficientes vão dar um coeficiente vai dar AN mais I menos IBN e o outro coeficiente vai dar AN mais IBN. Ou seja, na realidade, a gente vai ter coeficientes, isso só fazendo as contas mesmo, essa série vai virar uma série de números complexos, mas que metade dela é complexo conjugado. Tá? Quer dizer, o que vai acontecer? E agora é importante a gente entender isso. Eu vou entrar com uma série real. Eu vou fazer contas com essa expressão que está aqui, só que ao invés de ser uma série de senos e cossenos, ela vai ser uma série de harmônicos, que são esses aqui. Esses números não são reais, são complexos. Python trabalha com isso tão bem quanto trabalha com número real. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Então, eu consigo montar essa matriz de números complexos que multiplicam uma série com números reais e vai me dar a transformada desse sinal em complexos. Tá? Tá. Essa é essa expressão que calcula a partir da função f, a função f maiúsculo, que seria a transformada dela. Existe também a transformada inversa, que é simplesmente trocar esse sinal daqui, que vai me dar uma outra matriz, que ela só é uma matriz que não tem esse E, em vez de ser elevado a menos, é elevado a mais. É a inversa da outra matriz que está ali. Então, a gente pode tanto ir do mundo real para o mundo complexo, quanto do mundo complexo para o mundo real, quando a gente sair de um sinal real e for para um espaço de frequências desse sinal real. Isso, então, acaba essa apresentação inicial.